A gente passa boa parte da vida no trabalho, não é? Mas será que estamos realmente vivendo ou só sobrevivendo? Com base nas reflexões do professor Márcio Eda, é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa fronteira, às vezes bem sutil, entre ter que pagar as contas e buscar um sentido maior em tudo isso. E para começar, já fica no ar uma pergunta bem provocadora do autor. Nós temos, sim, a liberdade de escolher nossos caminhos, mas as opções que estão na nossa frente, fomos nós mesmos que criamos? Ou será que a gente só está escolhendo de um cardápio que já veio pronto? É essa investigação que faremos juntos. E aqui a gente já entra no primeiro grande dilema que, no fundo, todo mundo enfrenta. De um lado, a necessidade básica de sobreviver. Do outro, aquela vontade de viver de verdade, sabe? Com um propósito que faz tudo valer a pena. Olha, aqui o conflito fica bem visual. De um lado, a sobrevivência técnica. É o nosso modo de operação básico, focado em segurança, em estabilidade, é a base de tudo. Do outro lado, a plenitude existencial. É o que acontece quando a gente usa a nossa liberdade para ir além, para buscar um significado, uma missão que realmente faz a jornada ser especial. Ok, mas por que é tão difícil fazer essa transição? A análise aponta que somos constantemente bombardeados por informações, por marketing, que nos mantém presos no modo sobrevivência. Essencialmente, é como se a gente fosse empurrado para dentro de um jogo onde as regras não foram criadas por nós. E que jogo é esse, afinal? É agora que a gente começa a desvendar esse sistema, o que o autor chama de o grande jogo, que basicamente dita as regras do nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida social. O vilão dessa história toda seria o tal do paradigma operacional. Pensa nele como um sistema que só se importa com uma coisa: resultados práticos, utilitários. Ele até pode se vestir com um discurso supermoderno sobre propósito e bem-estar, mas lá no fundo a essência não muda. A lógica dele é mecânica. O que importa é o resultado, não as pessoas. E aqui estão as regras desse jogo. Ele valoriza o que é útil e não necessariamente o que é profundo. Ele nos empurra para um modo de fazer por fazer, sem muito espaço para reflexão. Ele também alimenta uma competição onde poucos ganham de verdade. E para manter todo mundo correndo, ele cria umas narrativas de sucesso que, para a maioria, acabam sendo só uma ilusão. Isso nos leva a uma questão fundamental sobre a educação. Será que ela está nos preparando para ganhar nesse jogo ou para ir além dele? Ele é uma ferramenta para o sistema ou é a chave para a nossa consciência? A reflexão aqui é um alerta. Muitas vezes, a educação profissional acaba agindo como um guia que tem falhas. Ela nos ensina a operar a máquina, a fazer o sistema girar, mas não necessariamente a questionar esse sistema. Ou seja, ela nos dá as ferramentas para o jogo, mas não o mapa para sair dele. Então, o ponto central é que o verdadeiro propósito do conhecimento deveria ser outro. Não é só nos tornar peças mais eficientes na engrenagem, mas sim nos dar a capacidade de ler o mundo de forma crítica, de entender as regras do jogo para, quem sabe, um dia poder mudá-las. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente a virada de chave. A ideia é que o pensamento crítico é o que nos permite ir além. É a chave para a gente conseguir trocar uma vida de escassez, de pura sobrevivência, por uma existência que seja realmente rica em experiências, em significado. A partir daqui, a análise começa a explorar um caminho diferente. E se a tecnologia, que é uma força tão poderosa no nosso mundo, pudesse servir a um propósito mais humano, mais coletivo? A proposta aqui é a gente repensar a tecnologia. Ela não é nem boa nem má em si mesma. Ela é uma ferramenta neutra, uma extensão do que a gente é capaz de fazer. A verdadeira pergunta não é sobre a tecnologia, mas sim para que fins a gente está usando todo esse poder. E para desafiar a lógica da escassez do paradigma operacional, o autor nos lança algumas perguntas. A primeira é essa: quando a gente compartilha conhecimento, ele diminui ou, na verdade, ele se multiplica, ele ganha mais força? E a reflexão continua. E quanto aos nossos recursos mais humanos, a ética, a empatia, o afeto, será que eles funcionam como uma conta de banco que vai esvaziando conforme a gente usa? Ou será que são como músculos que se fortalecem a cada vez que a gente os exercita? Partindo dessa nova lógica, dá para a gente começar a imaginar um novo propósito para a tecnologia. Em vez de só alimentar a competição, ela poderia ser usada para fortalecer nossa ética, para construir pontes entre as pessoas, para focar no bem comum e, quem sabe, até para transformar concorrentes em parceiros. E assim a gente chega na conclusão dessa jornada. Depois de analisar o jogo e de imaginar um novo caminho, fica um desafio bem poderoso para todos nós. Como é que a gente pode ativamente redefinir o que significa ter sucesso?
e o que significa ser moderno. Então, o ponto crucial é este. A grande mudança precisa acontecer na nossa percepção. Enquanto a gente definir riqueza e valor só como coisas materiais, finitas, a nossa visão de mundo e da própria vida vai ser sempre limitada, sempre presa nessa lógica da escassez, da sobrevivência. E essa análise termina não com uma resposta pronta, mas com um convite. Uma última pergunta poderosa que fica no ar para todo mundo pensar. Diante de tudo isso, que ideia de modernidade nós podemos e queremos construir? A jornada de reflexão, a partir de agora, é com cada um de nós.